Olá para você que nos assiste online, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Espero que você tenha uma ótima semana à sua frente. Hoje nós estamos terminando a série de Efésios. Tivemos uma mensagem com a participação especial das crianças. Eu acredito que vai agregar valor na sua vida. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com seus amigos. E se você estiver por Volta Redonda algum desses dias, vem nos visitar. Vai ser um prazer te receber. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus, a paz e até a próxima. Esse versículo ele me chama muito a atenção porque ele se encontra no meio da passagem que fala da armadura. Como as crianças estão aprendendo sobre a armadura, domingo passado nós tivemos a mensagem sobre a armadura, falamos de todos os itens da armadura, lembramos que a armadura ela não é um texto específico sobre uma batalha espiritual, embora o texto fale que a nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra os príncipes e potestades, contra os reinos. Mas o texto da armadura não é um texto que fala especificamente sobre aquela batalha espiritual da maneira que a gente entende, né? Que a gente vê nos filmes, os anjos e os demônios brigando. Não é isso. Se a gente continuar lá do capítulo 4 até o capítulo 6, a gente entende a dinâmica que Paulo escreveu, que vai das atitudes práticas que afetam a nossa vida, de praticar o Evangelho, daquilo que a gente põe em prática. E aí no capítulo 5 ele inicia o capítulo 5 de maneira muito veemente, dizendo: sejam imitadores de Deus e vivam como Cristo, em amor. E aí na discussão desse capítulo 5, na continuidade, ele entra na armadura como uma analogia. Domingo passado a gente falou que a analogia era que Deus, o próprio Deus, se vestia dessa armadura. Se a gente olhar para Isaías 59, a gente vê a passagem onde Deus vai à batalha em prol dos israelitas ou dos israelenses, e aí ele se veste de uma armadura. E Paulo usa essa analogia, que essa armadura é para nos proteger, para permanecermos inabaláveis nos dias maus, que são todos os dias que nós vivemos. Então essa analogia serve também para nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. Se nós nos vestirmos dessa armadura, do cinto da verdade, a gente comentou que uma vida de verdade, ela minimiza o poder da mentira, mas uma vida da mentira anula a pregação da verdade. Enfim, a gente foi comentando coisas muito práticas a respeito disso. Eu te convido a ler o capítulo 6, a parte da armadura, com essa perspectiva, de uma perspectiva de algo que me protege nos meus relacionamentos interpessoais. E hoje eu quero te encorajar com uma mensagem muito curta. Nossa mensagem vai ser mais curta do que o normal, e eu quero te encorajar com esse pedacinho desse versículo, que diz: depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. O que é interessante nesse versículo? O interessante é que às vezes a gente desiste das coisas que nós precisamos fazer muito cedo, do nosso casamento, do nosso trabalho, dos nossos projetos. A gente desiste, e a gente tem uma frase famosa, né? Duas frases famosas. A primeira é: se não aconteceu é porque não era para ser, não era da vontade de Deus. A gente costuma dizer isso. Ou a gente desiste e fala assim: agora eu não aguento mais, está nas mãos de Deus, agora eu deixo nas mãos de Deus. E eu quero te encorajar a mudar essa mentalidade. De repente no seu trabalho você possa pensar: pô, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não aguento mais meu chefe, não aguento mais o patrão, não aguento mais. Será que já fez tudo mesmo? A gente não leu em Efésios que quando nós trabalhamos para os nossos patrões, nós devemos trabalhar de maneira que a gente entendesse que esteja trabalhando para Cristo, porque Ele nos recompensa vendo o trabalho que a gente faz? Então será que fez tudo mesmo? Muitos de nós passamos por problemas às vezes nos casamentos, né? Não aguento mais minha esposa, nossa, já tentei de tudo, já fiz de tudo. Será? Às vezes as pessoas falam que já fizeram de tudo, mas não fizeram de tudo ainda. Eu já vi muito casal desistir do casamento e assinar um divórcio. Aí você pergunta: pô, vocês fizeram algum aconselhamento? Não é nem pastoral não, vocês foram num aconselhamento conjugal?
vocês conseguiram externar o problema de vocês? Vocês conseguiram falar desse problema para outra pessoa fora da sua bolha, que possa entender o seu problema de uma maneira analítica e te dar soluções práticas? Tendo feito tudo. Nós permanecemos inabaláveis depois de fazer tudo. É um sinal de fraqueza quando a gente fala assim, ó, desisti, já cansei, já tentei de tudo e na verdade não tentou de nada. Filhos, né? A gente acabou de ver as crianças aqui. Com os filhos é a mesma coisa. Filhos na adolescência, alguns de nós vamos ter filhos na adolescência já. Filhos na adolescência, quando eles começam a aprontar, a gente põe a mão na cabeça e fala, desisto desse moleque, não aguento mais. De filho a gente não desiste. Filho é herança de Deus. Como que a gente entende esse versículo, herança de Deus? Quando Deus te dá um filho, Ele te deu uma herança. Ele, como doador da sua herança, Ele está olhando para você para ver como que você gerencia essa herança. Você não é pai nem mãe do seu filho. O pai é Deus. Você está só cuidando neste tempo. E aí Ele olha para você e fala, será que você está cuidando bem daquilo que eu te dei? É uma maneira de mudar a perspectiva. De filho a gente não desiste. De casamento a gente não desiste. Dos nossos projetos, talvez Deus tenha te dado um sonho que você fala assim, isso é tão difícil de fazer, eu já tentei de tudo, nada anda para frente no Brasil, o meu dinheiro não dá, sobra mês e acaba dinheiro. Já falei aqui alguma vez, né? O segredo da prosperidade financeira. Hoje tem uma pregação sobre prosperidade, quer ouvir? A gente fala que não tem aqui, mas o segredo da prosperidade financeira. Vou te dar agora, o segredo da prosperidade financeira é gastar menos que você ganha. Não precisa orar, não precisa ajoelhar, não precisa fazer nada, só gastar menos que você ganha. Você vai juntar dinheiro. É simples assim. Deus vai abençoar os seus investimentos? Claro, se você for tiver uma vida fiel, mas o segredo da prosperidade financeira é gastar menos. Se você gastar mais do que ganha, nem com Deus você vai conseguir fazer as coisas, porque vai acabar seu dinheiro. Nós precisamos entender essas coisas práticas de Efésios. Então eu quero te encorajar a pensar nessa maneira. E aí, para você levar para casa, eu vou te dar essa frase: não ponha nas mãos de Deus aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Pensa nisso. Amém. Não põe na mão de Deus aquilo que Ele já colocou na sua mão. Ele te deu um cérebro, Ele te deu inteligência, Ele te deu o Espírito dele. A gente lê em diversas partes da Bíblia sobre essa coerência. Paulo fala, né, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Em Coríntios a gente encontra, vocês têm a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, para que você vai pegar um negócio que Deus te deu e falar assim, Deus, faz para mim aí? É como se a gente estivesse jogando vôlei, né? Você levanta para Deus, pega ele, vai e corta de volta para você. Hoje tem a final do vôlei, então você está aqui, Deus, pega para mim aí. Não, pega e volta aí, cara, que é isso, te dei já. A gente precisa entender isso. Não ponha na mão de Deus aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém. Ele já colocou na sua mão, Ele já confiou em você. Ele te deu, porque Ele sabe que você carrega o Espírito dele. Ele sabe que você carrega Jesus dentro de você. Ele sabe que você vai dar conta. Por isso que Ele te deu. Eu tinha um tio que ele falava para mim o seguinte: Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer por você mesmo. Não tem porquê. Senão a gente não precisa de um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. Um deusinho qualquer de madeira serve. Mas a gente sabe, que a gente lê nas Escrituras, que nós não servimos um Deus feito por mãos. Nós servimos um Deus vivo. Então por isso Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. E hoje, até baseado nas canções que nós cantamos aqui, com esse versículo em mente, permaneceis inabaláveis, tendo feito tudo, eu quero pregar uma mensagem diferente. Não é uma mensagem expositiva como a gente faz, mas uma mensagem com 3 tópicos. Eu chamei, se você gosta de anotar, né, os 3 Is de Deus. Os 3 Is de Deus. Que Deus é especialista em 3 coisas que começam com I. E hoje, se você quiser anotar, eu acho que isso vai te encorajar. A primeira delas é o seguinte: Deus é especialista no improvável. Deus é especialista no improvável. Nós, como seres humanos, nós somos especialistas naquilo que é provável. Por exemplo, quando chove muito forte, a probabilidade é que a maioria das pessoas não vão à igreja, porque a chuva é um obstáculo. A probabilidade é que elas não vão à igreja. As pessoas que passam desse obstáculo são as pessoas que agem de acordo com o improvável. Mas nós, na nossa grande maioria, nós agimos de acordo com aquilo que é provável. Por exemplo, um outro exemplo: um precipício e uma ponte meio quebrada, com a imagem de que vai cair. Você está na beira do precipício, você provavelmente não vai atravessar. Você não vai se arriscar, você provavelmente vai voltar, porque nós somos seres que agem de acordo com aquilo que é provável.
Porém, na Bíblia, na história da igreja, nós vemos pessoas que agem totalmente de acordo com o improvável. Na sua Bíblia você pode abrir em Atos capítulo 5, se você quiser abrir agora para passar o olho pelas escrituras, mas lembre disso em casa. Atos capítulo 5 tem um episódio onde Pedro ele é preso por pregar em nome de Jesus. Inclusive eles falavam até que eles tinham que parar de pregar nesse nome, nem mencionavam o nome de Jesus. E ele é preso. E aí quando ele vai se defender na frente daqueles que o prenderam, Pedro fala para eles: tá, mas eu não consigo me conter, eu tenho que falar daquilo que eu vi, ou cabe a nós agradar a vocês ou a Deus? Ele pergunta para ele: cabe a nós agradar a vocês ou a Deus? Só que, por pregar o evangelho em nome de Jesus, ele corria o risco de ser preso, açoitado, até crucificado, que a maioria dos apóstolos foram depois. Então, ele agiu de acordo com o improvável. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. É a sequência das coisas que acontecem quando começou a história de Atos. Um outro caso improvável, uma história famosa, talvez você conheça a história famosa de Elias, o profeta Elias. Sabe aquela historinha? Quem aqui já é de igreja há um bom tempo vai lembrar dessa história, que ele derrota 400 profetas. Já ouviu essa história? Quem aqui nunca ouviu essa história? Pode levantar a mão, sem dó, nunca ouviu. Beleza. Há um tempo atrás, Elias, um profeta de Deus no Antigo Testamento, estava rolando uma briga entre profetas. Estava rolando uma briga entre reis. E aí, um cara desse Deus aqui, uma princesa, uma rainha, um príncipe, eles tinham vários profetas que serviam debaixo dele. E tinha Elias, que achava que estava sozinho, que achava que tinha sido abandonado. Ele orava para Deus e falava: Deus, só sobrou eu, por favor, me tira dessa aqui. Deus falava com ele: você é louco, rapaz, tem um monte de gente espalhada por aí pregando minha mensagem. Relaxa aí que eu vou resolver seu problema. E ele, nesse certo evento, ele derrota 400 profetas de uma vezada só. Como? Ele chega para eles e faz um desafio: vamos pegar 2 sacrifícios aqui, 2 novilhos, você vai botar nessa fogueira aí, vocês arrumam a fogueira de vocês, eu vou arrumar a minha. Vamos clamar para o Deus que for verdadeiro vai consumir essa oferta aí, esse sacrifício. Aí os 4 profetas começam a orar, eles ajoelham, eles choram, daí ele começa a fazer gracinha com eles, né? Fala mais alto, de repente Deus de vocês não está ouvindo, ou ele está dormindo, né? Grita alto aí, e nada acontece. Aí Elias vai para a vez dele, faz a oração dele, Deus consome, ele pede para a galera jogar água em cima do sacrifício, para deixar bem encharcado, e aí ele ora, Deus vai lá, taca fogo na parada, consome o negócio todo, enfim, consome o altar, e aí ele manda matar os 400 uma vezada só, degola todo mundo. A Bíblia tem um monte de ação terrorista também, tá? No Antigo Testamento, você acha que não tem, mas tem um monte lá. Mandou degolar todo mundo, porque eram os profetas que não serviam o Deus vivo. E aí, nessa história, nesse contexto, o que estava acontecendo nesse contexto? Por que estava essa briga? Há vários anos atrás, exatamente 3 anos atrás dessa história, Elias tinha falado para o rei: ó, não vai chover, vocês estão desobedecendo, vocês são um povo desobediente, eu vou dar a minha palavra. O cara tinha autoridade, né? Eu vou dar a minha palavra e vai parar de chover, e só vai chover de novo quando eu falar para chover. Imagina, o cara era top mesmo. E ele falou: ó, parou, acabou a chuva, seca, Nordeste. Aí fica seca. Aí rolou essa briga toda. Quando acabou essa matança toda aí, Elias vira e fala assim: ó, agora que acabou a briga, estamos tranquilos, vamos relaxar. Ele sobe no monte, com o ajudante dele e fala: ó, vai ali na beirada ali que eu acho que vai chover. Aí o cara vai, anda um cadinho, a gente não sabe quanto ele andou, não vai chover não, cara. O céu tá clarinho, praia de Copacabana, 40 graus, não vai chover, não tem como, não tem uma nuvem no céu, não vai chover. Volta lá, rapaz. Beleza, ele volta. Ó, tô vendo nada, o céu tá azulzinho, mas não tem nada, não tem um pingo de chuva, não tem uma precipitação, não tem nem orvalho na grama, não vai chover. Volta lá de novo, e assim ele faz 7 vezes. Se eu fosse o ajudante, na terceira eu já tinha falado: tá de sacanagem comigo. Pô, tô olhando a parada lá, cara, não vai chover, cara, já falei que isso aqui não vai chover, aqui não é meteorologia falhada não, cara, o negócio não vai chover. Volta lá 7 vezes, na 7ª vez ele volta e fala assim: ó, eu vi uma nuvenzinha pequenininha, daqui é mais ou menos do tamanho da mão de um homem, mas eu vi. Aí Elias fala para ele: é um sinal, vai chover, pode mandar o rei preparar a carruagem, vamos vazar, vamos avisar que vai chover, acabou. Olha só, por que eu contei essa história? Porque os personagens bíblicos, todos eles, e assim também devemos ser eu e você, a gente tem que agir de acordo com o improvável, não com o provável. Ele falou: tem uma nuvenzinha,
é o sinal, vai chover, pode ir. De fato, choveu, acabou a seca, 3 anos. Deus é especialista no improvável. Não tinha uma nuvem no céu, mas o sinalzinho que ele deu para o profeta falou: vai chover? Choveu. Deus é especialista no improvável. Talvez você esteja passando uma situação onde você fala assim: aqui, desse jeito aqui, a probabilidade é mínima. É mais fácil cair um trovão no mesmo lugar 2 vezes do que eu resolver essa parada aqui. Deus é especialista no improvável. Eu quero te encorajar que Deus é especialista no improvável. A segunda coisa que ele é especialista no impensável. No improvável primeiro, mas no impensável também. A gente lê um texto famoso em Efésios capítulo 3, versículo 20, 6 mensagens atrás talvez. Efésios capítulo 3, versículos 20, quando Paulo termina uma doxologia no meio dos capítulos, entre 3 e 4, ele fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos. Olha que louco. Ele está falando agora, né, que nós temos agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que nós pensamos. O que é o infinito? Às vezes a gente tenta imaginar o que é o infinito, né? Lembra do Buzz Lightyear, do Toy Story, daquele desenho? É o infinito, é infinito, cara, não acaba, não é 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes, não, é infinito. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu e você somos capazes de pensar. Para você ter uma ideia, a gente não consegue nem pensar na solução que Deus tem para esse problema que você está para resolver. A gente não consegue, a nossa mente é limitada. Deus te deu uma mente? Sim, mas é tão limitada que a gente não consegue pensar na solução que Deus já tem para esse problema, porque Deus, ele nos surpreende, ele anda no sentido contrário. Deus não anda na mesma linha que a gente. Enquanto a gente está indo aqui nessa linha, Deus está voltando aqui, ó. Aí ele te encontra, já resolvi seu problema, já tinha resolvido há muito tempo, você nem sabia. Ele é especialista no impensável. Um exemplo daquilo que é impensável, talvez você conheça a história de Abraão e Sara, os pais da nossa fé. Quando foram escolhidos, Deus falou para eles: eu vou dar um filho para vocês. Isso era impensável, além de ser improvável, porque Sara já estava velha, já tinha 90 anos, Abraão já tinha 100. A Bíblia fala que o corpo dele não servia para nada, já estava morto, só esqueceu de cair. É basicamente o que fala. Aí Deus fala assim: eu vou dar um filho para vocês. Na verdade, eu vou dar vários. Vocês vão ter tantos filhos quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Aí Abraão deve ter olhado para Sara e falado: claro que esse anjo aí está viajando, bebeu muito vinho, não sei o que aconteceu, mas é improvável. E além de improvável, era impensável. Eles não iam nem pensar nisso, sabe por quê? Porque Sara era estéril, ela não podia ter filho. Tanto que quando Deus falou para Abraão, ele falou assim: já entendi, já vou dar um jeitinho. Ele foi lá, arrumou outra mulher, fez um filho na outra mulher. Porque ele falou: Deus falou, então eu vou justificar o negócio. Ele tentou ajudar Deus, aí Deus volta para ele e falou assim: você não entendeu nada, cara. Falei que eu vou dar para você e para Sara, relaxa, eu já providenciei. Você pode até achar que é difícil, mas para mim não. E ele fala essa mesma frase. O anjo que se encontra com eles para dar a notícia, ele vai lá na cozinha, lá, quando ele fala para Abraão, Abraão deve ter feito assim, né? Quando ele falou assim: eu vou dar um filho para vocês, Abraão fez assim. Saiu de mim. A Sara deve ter escutado, né? Aí lá de trás, ela estava na cozinha, deu aquela gargalhada. Aí vem o anjo: tá me tirando? Falei que vou fazer, cara. Imagina o anjo, aparece lá toda. Ele estava disfarçado. Imagina se ele resolve revelar agora dele. Tá me tirando? Eu falei que vou fazer. Imagina, ia ser engraçado, né? Aí a Sara virou para ele e falou assim: não estava rindo, não. Riu sim que eu ouvi. Eu ouvi você rindo. Vou fazer. Ficou quietinha. Era improvável e impensável. E o que aconteceu? Eles tiveram um filho. E por causa desse filho, né, Abraão, Isaac, depois veio Jacó, depois vieram as 12 tribos, chegou na gente. Olha só, a multidão que Deus tinha prometido foi ali revelada. Talvez você já tenha perdido a esperança, porque além do seu problema ser improvável de ser resolvido, seja impensável. Talvez o médico já falou assim: você vai viver nesse remédio aqui, não tem como você pensar em outra solução, você já se adaptou. Mas Deus é especialista no impensável. Ele é especialista em surpreender médico. No nosso meio aqui tinha uma menina que estava com um problema e que o ovário dela cresceu de tal maneira. Normalmente o ovário, eu acho que tem 3 centímetros, dela tinha 14. Estava para explodir. O médico falou assim: vai explodir seu ovário. Se explodir esse negócio aí dentro, vai dar uma meleca danada. Isso aí dá risco até de morte.
E eles fizeram exames, falou, tem que operar, e ela falou com um monte de gente, foi para o hospital, foi para isso, foi para aquilo, e foi para Resende, e voltou, e ameaçou ir para o Rio, voltou, ameaçou ir para São Paulo, e voltou naquele desespero, tira raio-x, bota raio-x, voltou no último, e a igreja começou a orar, todo mundo orando, e pedindo a Deus, clamando a Deus, voltou no último médico, o médico falou assim, ué? Voltou? Aleluia. Tá normal, não tem nada aí não, esse negócio não precisa fazer mais nada. Aí ela virou e falou, aí normalmente a pessoa vai ficar surpresa, só que ela já sabia, ela chegou e falou, eu já sabia. Glória a Deus. O médico ficou surpreendido, Deus é especialista em surpreender médico, deve ser a categoria que ele gosta mais de surpreender, quando o cara fala, vai morrer não, ele é especialista em surpreender médico. Nós não conseguimos surpreender a Deus, mas Deus está sempre nos surpreendendo. E por último, para nós encerrarmos, Deus é especialista no improvável, no impensável e o último, qual que você acha que é? No impossível. Deus é especialista no impossível. Improvável, impensável e impossível. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu achei que eu estava sendo original, mas na verdade isso aqui já estava escrito no livro de Hebreus, capítulo 11. Então me perdoe se isso aqui vai soar como plágio, mas eu vou ler uma lista de coisas aqui que eu fui me lembrando enquanto eu preparava a mensagem, para você ver como que Deus é especialista no impossível. Foque sua atenção aqui, não é de minha autoria não, tá? Eu achei que eu estava sendo original, mas falhei. Está tudo escrito em Hebreus capítulo 11, você pode ler o capítulo 11 inteirinho, é a mesma lista, mas eu escrevi com outras palavras. Vamos ver se você concorda comigo. Ele é especialista no impossível. Olha só o que ele fez. Ele criou o universo e tudo que nele há do nada, sem matéria-prima. Ninguém consegue criar nada sem matéria-prima. Nada mais nada é igual a nada. Para quem estudou matemática no primário, né? 0 mais 0 é 0. Aí Deus vira e fala assim, não, 0 mais 0 dá 1 na minha matemática. Pela palavra dele, o universo se criou. Deus levou o povo de Israel até a beira do mar. Quando chegou na beira do mar, ninguém sabia nadar, estava todo mundo lascado, não tinha um Michael Phelps no meio da galera, estava todo mundo lascado, ia morrer. Daí ele leva a galera na beira do mar. Na hora que eles... Muita gente acha que o mar se abriu, depois eles andaram. Não, Deus falou para eles assim, eu falei que vocês iam passar, vai e passa. Quando Moisés pisou no mar, o mar abriu, os caras atravessaram a pé seco, só para eles olharem para trás, e a galera falou, ah! Ele é especialista no impossível. E ele continua. Deus fez um povo andar no deserto por 40 anos, sem gastar o chinelo. Isso é impossível. Isso é impossível, os caras estavam com a mesma sandália, com a mesma roupa, não gasta, 40 anos. Meu sapato não dura nem um ano. O sapato dos caras durou 40 anos e era arcaico ainda, hein? Deus fez os caras andar no deserto, no sol quente, sem gastar o chinelo. Deus deixou 3 garotos serem jogados na fornalha acesa. Não sei se você conhece essa história. Num contexto, Deus permitiu que esses 3 garotos fossem jogados numa fornalha que estava pegando fogo, estava tudo pegando fogo. E aí Nabucodonosor falou assim, vai morrer todo mundo aí. Jogaram os caras lá, todo mundo achou que os caras iam pegar fogo, sair cheio de fumaça, quando na verdade os caras estavam tomando uma sauna. Os caras entraram, tomaram uma sauna, Jesus entrou, tomou sauna com eles, e aí na hora que olharam no buraquinho da sauna, falou, pô, mas eu botei 3, tem 4 lá, quem é aquele que se parece com um anjo? Esse é o nosso Deus, especialista no impossível. Jogaram os caras para queimar, os caras estavam tomando uma sauna. Outro, jogaram um moleque numa cova de leão e falaram assim, o leão vai comer o moleque, Daniel. E aí, se fosse o nosso dia, ele ia estar tirando selfie lá com os leões lá, ó, pá, 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 porque ele dormiu na parada e não morreu. Olha só como é que o nosso Deus é especialista no impossível. Ele, por mais absurdo que seja, ele curou cego com cuspe, hemorrágica só no pensamento. Olha só que loucura. Curou coxo só na palavra, não precisou nem tocar no cara. O cego, ele cuspiu na cara dele. Imagina você cego, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Sacanagem, mano. Tô vendo, imagina o cego limpando aquela parada toda, agora eu tô vendo. Ele curou cego com cuspe, a hemorrágica só no pensamento. Ele nem sabia que a mulher estava sendo curada. Ela veio, botou a mão nele, na hora que ela botou na mão dele, ele falou, opa, saiu um negócio de mim aqui. Alguém me tocou. Aí os discípulos falam para ele, como assim? Todo mundo te tocando, para uma multidão danada. Não, alguém me tocou com a intenção de ser curado. Era impossível e aconteceu agora. Ele é especialista no impossível. Ele faz tudo isso só para falar o seguinte: pode ser impossível para você, mas para mim não, porque eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do improvável. Eu sou o Deus do impensável. Eu sou o Deus do impossível.
Aí eu quero fechar essa mensagem falando isso para você. Sabe qual é o maior milagre de Deus? O maior de todos. Maior do que criar o universo, maior do que popular a terra com 2 pessoas, maior do que fazer o mar vermelho se abrir, maior do que curar o cego com custo e hemorrágica só no pensamento, maior do que fazer Daniel dormir com os leões, maior do que fazer Sadraque, Mesaque e Abednego não queimar na fornalha e ainda continuar salvo com Jesus, maior do que tudo isso, o maior milagre de Deus, sabe o que é? Você é o maior milagre de Deus. O fato de que você, pecador, eu pecador, inimigo de Deus, que não buscava Deus, que não estava procurando para ver se encontrava Deus, que não estava arrependido pelos nossos pecados, porque nós não estávamos arrependidos pelos nossos pecados. Nós aprendemos em Efésios que a gente vivia da mesma maneira que os filhos da desobediência. Nós todos estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas essa é a graça de Deus, porque Ele é especialista no impossível. Ele salva aquele que não quer ser salvo. Isso é impossível, porque ninguém quer ser salvo, ninguém é justo, ninguém busca Deus. Isso é Bíblia pura, mas Ele, na sua graça e misericórdia, Ele alcança aquele pecador que não quer ser salvo, porque Ele sabe que isso é melhor para ele, porque Ele é especialista no improvável, no impensável e no impossível. Talvez você esteja nessa situação aí. Talvez seja um problema, talvez seja a sua própria salvação. Como no domingo passado eu te perguntei, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, você sabe para onde você vai? Você sabe o destino que você tem? Você entende o que Jesus fez por você? Se você tivesse que prestar conta pela sua vida, você sabe para onde você vai? Você sabe que você de fato foi salva por Cristo Jesus? Você já confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Porque é isso que importa. Porque com a boca a gente confessa e no coração a gente crê. É isso, a salvação é isso. A salvação não é um conjunto de regras, a salvação não é um conjunto de rituais, a salvação não quer nem dizer batismo, nada disso. A salvação é colocar a sua fé em Cristo Jesus, que morreu por você quando você nem queria que Ele morresse por você. Como na semana passada uma menina que foi lá para casa, que é muçulmana, falou para mim o seguinte: eu não pedi para Jesus morrer para mim, para mim não me interessa. Eu falei, essa é a graça de Deus, porque você não pediu, mas Ele fez assim mesmo. Assim como você não pediu para nascer, você também não pediu para Jesus morrer. O que você precisa pedir é pedir para que Ele te aceite. Porque a gente não pode aceitar um Deus que é maior que nós, mas Ele pode te aceitar. Talvez você esteja nessa posição, você não se decidiu ainda. Talvez hoje seja o seu dia de se decidir, de entender a graça, de entender o propósito de Deus para a sua vida. Como a gente fala dentro das igrejas, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para todas as nossas vidas, que é servir a Cristo, que é servir um ao outro, que é amar um ao outro, que é receber o dom do Espírito Santo, que é ser salvo pela graça de Deus. Ele tem um plano para todos nós, Ele tem um plano para você também, por mais improvável que você ache que seja, por mais inadequado que você ache que seja. Talvez você pense, eu não mereço essa salvação. Você não merece, nem eu, nem você, nem ninguém merece, mas Ele fez assim mesmo. Talvez hoje seja o seu dia de se decidir. Nós não gostamos de expor ninguém, de deixar ninguém com vergonha de nada. Então eu não vou pedir para você levantar sua mão, nem fazer nada especial, mas quero te convidar a refletir. Feche seus olhos, se você quiser fechar seus olhos, e refletir nesse sacrifício que Jesus fez por você. Refletir no fato de que Jesus morreu por mim e por você. E aí a gente encerra com uma canção para louvarmos a Deus, mas quero te convidar, enquanto a gente ora, para que você reflita nesse fato de que Ele morreu por mim e por você, que Ele prometeu que vai voltar, e que a nossa esperança está baseada no fato de que Ele é Senhor, Salvador, que Ele não mente, que Ele é especialista no impossível e que Ele vai voltar para te buscar, eu e você. Amém? Vamos orar?